Bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do podcast Digitalize, a principal iniciativa de transformação digital de pequenos e médios negócios, empreendedores, pessoas comuns que querem ganhar dinheiro, gerar renda por meio da tecnologia. O nosso papel aqui é desmistificar essas novas tecnologias para mostrar para você como é simples, fácil e acessível qualquer pessoa utilizar dessas ferramentas para gerar renda, melhorar de vida, estudar, enfim, uma série de benefícios. Mas para chegar nisso, você vai precisar mudar alguns comportamentos, você precisa ter conhecimento das principais plataformas e é por isso que a gente vem trazendo as principais empresas, os principais executivos, autoridades, especialistas que sabem te contar sem guru, sem fórmula mágica, o passo a passo do que você precisa saber para chegar nos seus objetivos. E hoje a gente vai conversar com o Edu Letelier, que é realmente um dos principais executivos do ecossistema digital brasileiro, sem sombra de dúvidas, assim, sem rasgar seda para você. Você é um benchmark para muita gente, muito empreendedor digital, porque enfim, construiu uma empresa que é o Get Ninjas, abriu a empresa também na Bolsa de Valores. Então, muito obrigado, Edu, por estar aqui conversando com a gente. E aí, de largada, conta para todo mundo aqui quem é você, a sua trajetória e o que é o Get Ninjas. Bom, obrigado aí pelas palavras. Não sei se eu sou tudo isso, mas estou há mais de 10 anos trabalhando com digital, então tenho algumas histórias aqui boa para contar. Bom, meu nome é Eduardo, sou fundador do Get Ninjas. Antes de começar o Get Ninjas, eu estudei engenharia da computação, trabalhei no mercado financeiro, mas sempre brotou aquela vontade de empreender. Eu não sabia como empreender, não tinha capital para abrir uma loja, para abrir um e-commerce, não tinha capital para começar algum negócio que precisasse de algum produto físico. E daí veio a inspiração de criar uma plataforma que conectasse clientes a profissionais. Na época, eu precisei de contratar um pintor, viu quão difícil era achar um profissional de confiança, de qualidade, que chegasse no horário. Daí eu criei o Get Ninjas, que tem pintor, também pedreiro, professor particular. O negócio foi crescendo. Hoje a gente tem mais de 500 categorias em 3.000 cidades do Brasil. Movimentamos mais de 1 bilhão por ano para os nossos profissionais, e ao longo desses 10 anos a empresa foi crescendo, e ano passado a gente abriu capital na Bolsa de Valores. Então hoje é uma empresa pública pelo ticker NINJ, NINJ3. E os ouvintes aí podem ser sócios também da companhia, podem acompanhar também aí um pouco dos nossos números, do nosso crescimento. E vocês começaram com um site, como que é o modelo de negócio do Get Ninjas? Como que o Get Ninjas fatura? Eu acho que é um ponto muito importante, porque o Get Ninjas tem um modelo diferente do que outras plataformas fazem aí, né? E você está num segmento que tem especificidades em cada tipo de serviço, né? Se a gente pegar todos os prestadores de serviço, sei lá, os pedreiros vão ter uma especificidade, o personal trainer também vai ter uma especificidade, o professor. Como que o modelo conseguiu congregar tantos diferentes profissionais? Claro. Bom, existem plataformas que são verticalizadas. Get Ninjas é uma plataforma horizontal, generalista. Tem todas as categorias e a gente precisou criar um modelo que se adequasse a todas. Então a gente criou um modelo que é parecido com umas páginas amarelas, com um pouco mais de inteligência no match, na conexão entre cliente e profissional. Funciona da seguinte maneira: o cliente ele entra na plataforma e preenche um formulário, responde algumas perguntas dizendo o que ele precisa. É um personal trainer 2 vezes por semana? É uma diarista? É um pintor para pintar um imóvel de 200 metros quadrados? Assistência técnica de geladeira, fotógrafo para casamento, quantas pessoas no casamento, que dia. Bom, ele preenche ali 5 a 10 perguntas descrevendo a sua situação. A gente avisa para todos os profissionais daquela região, daquela categoria, que tem um cliente interessado. Então a gente broadcast, né, a gente envia um push para o celular
desses profissionais. O profissional ele lê o que o cliente está solicitando e nesse momento ele pode pagar um pequeno valor para entrar em contato com o cliente. Até 3 profissionais entram em contato com o cliente e daí o cliente escolhe qual ele vai fechar. Claro, como o cliente tem opção, nem sempre aquele profissional vai fechar aquele serviço. Por isso que ele paga um valor bem pequenininho, comprando um pacote de crédito, de tentativas, e com isso ele vai fechar estatisticamente, se ele não fecha o primeiro, ele fecha o segundo, ou ele fecha o terceiro, ele fecha algum serviço que ele se candidatou, e ele recupera aquele capital muitas vezes, e aí ele consegue voltar na plataforma e ter sua renda. Isso é mais interessante com classificados, porque no classificados tradicional, numa páginas amarelas, ele paga por um anúncio e nem sabe se aquele anúncio vai ser visto por alguém. E nem sabe se aquela pessoa que vê vai poder fazer o serviço no dia que está disponível. O GetNinjas inverte isso. Aí já dá um cliente interessado no dia que o profissional está disponível, na mão dele, com uma competição controlada, e o profissional dá o seu melhor preço, as melhores condições, e fecha o serviço. E no final, o mais bacana de tudo, é que o cliente avalia esse profissional. As estrelinhas, dá lá de 1 a 5 estrelinhas e um comentário. Profissionais mais bem avaliados, eles vão ganhando reputação na plataforma e fechando cada vez mais negócios. Que também é diferente de várias outras plataformas, que tem avaliação, mas o cliente não escolhe qual o seu integrador, motorista, manicure. No GetNinjas, o cliente escolhe baseado em preço, condição e as avaliações. Então é muito importante que o profissional da nossa base faça um serviço de boa qualidade para o cliente, para ter mais clientes no futuro. Pô, isso explica um pouco, na minha opinião, o sucesso de vocês, né? Porque vocês conseguiram reunir muitos profissionais. Eu não sei nem se você pode abrir o número de profissionais hoje que está na plataforma, mas de diferentes espécies, né? E dando liberdade para esses profissionais, seja o eletricista, até a diarista, a gente citou também o professor, assim, o leque é enorme, né, de prestadores de serviço. Dele dá o preço. Isso dá mais liberdade ainda, né, para a pessoa, até porque ela também, além de dar o preço, ela está em contato com o consumidor, ela pode agendar um horário, então não tem aquele sentimento de urgência que muitas vezes tem, por exemplo, para motorista, entregador, não, tem que ir agora, vai. Então, exato, assim, é um leque muito eficiente, né? O setor, anteriormente, se a gente pegar os grandes, eu vou só fazer uma analogia com os veículos de comunicação, né? Antes, a economia, na hora que algum profissional ou alguma empresa queria divulgar o seu produto, ia para os veículos, hoje, tradicionais, de massa, sem muita assertividade, né? Então, você fazia uma propaganda TV, rádio, e você não sabia se do total de telespectadores ou de ouvintes, etc., qual eram aqueles que realmente tinham interesse naquilo, né? Aí você paga mais por isso. Perfeito. Porque você paga por quem está interessado e por quem não está interessado. Você tem que pagar por aquele espaço, por aquela audiência que está te escutando. Aí desperdiça, fica mais caro para quem está anunciando, né? Não, total. E aí era um desperdício gigantesco, né? E hoje, com as tecnologias, as redes sociais também funcionam dessa forma. Você trabalha com muitos dados, e esses cruzamentos de dados são importantes para não só direcionar a demanda para a oferta e vice-versa, mas também para ir melhorando o próprio negócio continuamente, porque você vai tendo feedback, você vai vendo o que realmente está funcionando ou não na plataforma. Qual é o tamanho exato desse mercado de prestação de serviço? Eu tenho conhecimento sobre o tamanho do mercado, por exemplo, do comércio digital, hoje, de produtos, né?
Então, excluindo de serviço. De serviço tem uma mínima Só para a ideia. gente fazer uma analogia, qual o tamanho do mercado de comércio digital? A gente tem uma dificuldade no Brasil hoje de tentar dimensionar o tamanho desse comércio digital, porque hoje, por exemplo, a nota fiscal nem vem discriminada se a venda foi no digital ou não. O dado mais preciso que a gente tem sobre o tamanho hoje atual desse mercado no Brasil, por meio dos meios de pagamento, é que 11% do varejo está nesse universo digital, o que é muito pouco, perto do tamanho que o Brasil tem e do volume de pequenos e médios negócios que a gente tem, que são esses pequenos empreendedores que vendem algum produto, capinha de celular, camiseta, tênis, dentro desse universo, né? E esse número foi potencializado na pandemia, né? Em 2019 era 5, a gente pulou para 11. Mas se a gente olhar na China, é 60% de penetração de comércio eletrônico. Então, ainda é um potencial muito grande ainda no Brasil. Você já praticamente me deu a minha resposta. Assim como o mercado de produtos, também é muito difícil saber o tamanho exato do mercado de serviços. Porque tem muita parte da economia informal. Mas só para ter uma ideia, o mercado de serviços total do Brasil, serviço que está... 70% do PIB do Brasil são serviços. E dos serviços desses, alguma parte está no Get Ninjas, e essa parte que está no Get Ninjas representa quase R$1 trilhão. São serviços para as famílias, para as pessoas físicas, né, os pedreiros, pintor, diarista. Né, o Brasil é o país com a maior população de diarista no mundo. É muito, muito grande esse mercado. Esse número é o GMV, né? É o GMV. Quanto? Tá. É o valor potencial para os profissionais, qual é a renda somada de todos os prestadores de serviços do Brasil. É mais ou menos R$1 trilhão por ano. E menos de 1% está no online. Nos Estados Unidos, dados de 4 anos atrás, o setor de reforma era 8% online. E no Brasil, hoje, é menos de 1%. Então, tem um espaço muito grande de aumentar essa penetração. Além de aumentar a penetração, existe uma demanda reprimida muito grande. Imagina, há 5 anos atrás, quantas vezes você queria comer uma comida à noite e ligar para a pizzaria dava aquele trabalho. Ou você saía de carro, porque achar um táxi na rua daria muito mais trabalho. E hoje, pelo aplicativo, você pede uma comida muito mais rápido, você pede mais delivery. Você pede táxi muito mais rápido, você não precisa ou tem menos necessidade de ter o carro. Então, esses aplicativos de delivery de comida e transporte, eles aumentaram o mercado potencial. Não apenas substituíram o tradicional para o digital. E isso que o Get Ninjas também está fazendo. Além de aumentar a penetração no digital, muitas pessoas que postergariam aquele trabalho, que deixaria a torneira pingando meses, anos, deixaria aquela parede um pouquinho descascada meses, anos, porque não tinham capital para resolver, mas não tinham a paciência de buscar um profissional. Agora, com a conveniência, com segurança, elas assim os fazem. Então, acho que é esse que é o bonito das plataformas. Não é só uma digitalização, é um aumento do mercado. E esse aumento do mercado, ele aumenta o quê? O PIB do país. Porque aumenta a quantidade de trocas, circulação de capital, trocas de pessoas. Isso gera renda, né? A renda o gasto de uma pessoa é a renda da outra. Essa renda dessa pessoa vira gasto para outra. E o dinheiro se multiplica. Sim. Então, o impacto no PIB que essas plataformas, como o Get Ninjas e outras plataformas de alguns colegas estão fazendo, ela é realmente muito, muito relevante. Você tem esse efeito multiplicador, né? De certa forma, as plataformas digitais, independentemente da especificidade do modelo, né? Elas deram algumas reorganizadas em alguns setores, né?
você pegar o segmento, por exemplo, de bares e restaurantes, ele está passando por uma reorganização por completo, seja para compra de insumos, seja também para venda desses produtos, né? Porque antes você pedia só pizza e esfirra em casa, hoje as pessoas estão pedindo salada na maior naturalidade. Não era assim. Não Você era. não pedia salada em casa, pô. A primeira vez que eu pedi em casa por delivery, nem tinha plataforma ainda. Quando eu era adolescente, comida japonesa, que tinha um flyer lá, um papelzinho lá, que eu tinha em casa na época que eu era adolescente, meu pai ficou com medo. Falou, você vai morrer. Duvido que esse sashimi aí chegou bem, deve estar com algum problema. Comida japonesa não se pede. E hoje a galera mudou o hábito de maneira também muito rápida, né? Porque 5 anos, do ponto de vista histórico, é uma fagulha, não é nada. Não é nada. Não é nada, né? Exatamente. E o que você enxerga de principais barreiras de entrada ou até do crescimento desse setor de serviços nesse universo digital? O que você elencaria como umas principais barreiras? Bom, para as plataformas começarem a gerar lucro, elas precisam de uma certa escala. O investimento em tecnologia é muito pesado. Às vezes pode parecer é apenas um aplicativo. É um aplicativo que tem milhões de requisições, seguro, tem que ter uma segurança elevada nesse aplicativo, uma usabilidade boa para os dois lados. Então, são empresas que empregam muitos engenheiros, que isso tem um custo alto, e precisam estar aí sempre atentas à sua evolução tecnológica. Então, essa é uma barreira. Acho que existe uma barreira, que é a barreira cultural, que está sendo avançada, né? Como acho que o seu pai disse, né? Você comprar um sushi online, será que vai vir bom? Será que vai? O brasileiro, por certa razão, é desconfiado. A gente mora num país com um elevado índice de corrupção, a gente mora num país violento. Então, o brasileiro, ele tem sim medo como no começo do ride sharing no Brasil, né, tinha medo de entrar num carro de um desconhecido, e hoje usa na maior naturalidade, né, como usa o táxi, usa os carros ride sharing na maior naturalidade. E isso o Brasil está vencendo a barreira, venceu a barreira, teve que vencer a barreira do delivery de comida durante a pandemia, porque depois de um tempo ninguém mais aguentava comer lasanha congelada, então as pessoas elas queriam ter uma vida um pouco mais próxima da normalidade que elas tinham antes. Então vencer a barreira do comércio eletrônico, vou pagar, colocar meu cartão de crédito, e aí vai chegar, não vai chegar, vai vir um tijolo ou vai vir um celular. Então vencendo também a barreira de contratar um profissional na sua residência. E o mais interessante que, apesar de ser negócios diferentes, o e-commerce, contratação de serviços, delivery de comida, né, hospedagem, com as plataformas de hospedagem, que você fica na casa de outras pessoas, como o Airbnb, apesar de ser plataformas diferentes, todas elas ajudam a educar o consumidor. A partir do momento que você usa uma, é muito mais fácil utilizar a outra e a outra e a outra. Então a gente tem uma barreira cultural, né? Existe ainda uma barreira de acesso, né? 3G, 4G, 5G tem uma velocidade no Brasil muito menor do que tem em outros países. O celular no Brasil é muito mais caro do que outros países, né? Então usar esses aplicativos no celular pequenininho, com um processador ruim, com uma internet não tão boa, é bem diferente de usar em outros países que tem uma tecnologia de banda larga mais evoluída. Mas também é algo que, ano após ano,
vem reduzindo, né? Obviamente existem questões, né, legais, tributárias, que o sistema brasileiro é sempre super complexo para qualquer empreendedor, mas a gente também tem visto evoluções em algum desses frameworks, e acredito que a próxima geração de empreendedores que estão, né, lançando negócios digitais, né, vão ter ali um ecossistema um pouco mais robusto do que a gente teve quando a gente começou há 10 anos atrás. A primeira versão do Get Ninjas era um site. A gente só foi migrar para o smartphone começou em 2015, mas foi fazer a migração mesmo em 2017, porque o público, né, nosso público não tinha o smartphone, e a gente vê ano após ano, né, uma adoção cada vez maior e melhor, né? Não adianta também você ter o aparelho, não ter internet, ter o aparelho internet, não ter o cartão de crédito. Então também os bancos digitais ajudam, né? Estão bancarizando uma população que não tinha meios de pagamento online. O Pix, acho que foi talvez uma das maiores inovações, acho, para o setor de tecnologia brasileiro nesse último ano, né? Trouxe um meio de pagamento rápido, seguro, eficiente. Tem ainda algumas questões que estão sendo melhoradas em relação à segurança, mas eles trouxe um meio super eficiente de pagamento que, né, ajuda tanto plataformas que estão vendendo geladeira online, como o empreendedor que está vendendo bolo de pote pelo WhatsApp, pelo Instagram, né? O Pix facilita o pagamento. Então, eu acho que isso foi uma das... E a gente tem que ter orgulho, né? Porque essa é uma inovação, tem poucos países no mundo, e o Brasil está sendo um dos pioneiros nessa forma de transferência peer-to-peer e peer, né? Pessoa a pessoa e pessoa a empresa. Então, acho que o Pix é uma das... algo que, como brasileiro, a gente deve sentir orgulho. Você tem razão, assim, até fazendo alguns comentários, você trouxe muitos pontos interessantes, né? Não sei se eu falei demais aqui. O Pix, não, o espaço é teu. O Pix, sem sombra de dúvidas, foi um grande sucesso. E aí a gente não pode deixar passar a oportunidade de ressaltar quando o poder público faz um papel positivo. Nesse caso, o Banco Central conseguiu viabilizar o Pix, né? O Pix, muito mais do que a tecnologia em si do Pix, que nem é lá as mais complexas, mas de ter uma regulação de todo esse sistema de pagamento 24 horas por 7 pelo Banco Central. Exato. E tinha, obviamente, alguns players que têm uma dominância maior de mercado, tarifas altas na TED, no DOC, que não queriam que passasse a regulação. Então, acho que realmente foi esse trabalho de coordenação política e ter colocado todos têm que ter até tal data. E a data foi cumprida, né? Acho que no Brasil tem esse negócio que tem lei que pega e tem lei que não pega, né? Esse negócio esquisito da nossa legislação. Teve ali foi 1 mês, 2 meses de atraso em uma das etapas, mas para a complexidade aí do projeto, pelo resultado, sim, realmente tem que parabenizar, acho que sem viés político, mas tem que parabenizar, acho que o poder público fez um trabalho muito relevante sem sombra de dúvidas. Por outro lado, tem algumas coisas que ainda não avançam justamente por esse fator que você falou, porque já tem atores já constituídos no mercado que, de certa forma, tem outro tipo de agenda que não é a agenda de evolução, agregamento ou pró-competição, né? Então, por exemplo, o Open Banking. O Open Banking tinha tudo para
acelerarem na implementação, mas ainda está na fase de construção de governança. Muito se falou do Open Banking, mas a aplicação em si desse banco de dados de usuários, de clientes bancarizados que autorizam o uso desses dados por terceiros para promover novos produtos e serviços, isso ainda está numa fase ainda de discussão de governança, justamente porque tem que conciliar interesses dos novos entrantes, das fintechs, dos meios de pagamento, seja subcredenciadores e tal. Dos marketplaces, os marketplaces. A gente também está de olho nessas oportunidades também para fazer parte desse arranjo. Exato. Hoje o marketplace, que recebe recurso de terceiro para depois repassar, ele é entendido como um subcredenciador também. Então, o marketplace não tem a fintech própria, usa de terceiro. Mesmo assim, tem que acompanhar a agenda do Banco Central, com certeza. E aí fica todo esse debate. Mas só para citar um outro exemplo, só de case de sucesso assim, que eu presenciei, foi o peer-to-peer lending, que você citou, e a sociedade de crédito, né? Que é uma modalidade nova que, na verdade, me autoriza eu, Vitor, a emprestar para o Eduardo, ou vice-versa, e cobrar uns juros por isso, por uma plataforma de... Então, depois aqui a gente acerta então aí. É mais fácil você me emprestar. Você me empresta aqui. Mas enfim, sem sombra de dúvida, foi uma agenda muito importante, né? Que loucura, né? Assim, com participação fundamental do Banco Central. Agora, sobre ainda esse segmento aí, essas barreiras de entrada, você citou várias, assim, foi muito completo, aliás, foi muito bom mesmo. Você nos citou um ponto que talvez seja um ponto também para a gente agregar aqui na discussão, que é de faixa etária, né? Eu vou dar um exemplo, sei lá, minha tia-avó fala assim, não mexo com isso porque é complicado. E que é uma visão errada, porque se a plataforma fosse difícil de ser utilizada, ela já começou errado, porque ela não vai trazer muito cliente. Ela tem que ser elaborada de um jeito que seja simples de ser utilizado, justamente para facilitar a via. A tecnologia é uma ferramenta, é um meio, não é o fim em si próprio. É o fim em si próprio para algumas pessoas, né? Para quem está desenvolvendo, por exemplo, a plataforma, né? Ou seja, a galera que desenvolve, codifica, vive disso. Mas mesmo para essas pessoas tem que chegar no resultado final que seja simples. No Get Ninjas, você vê uma diferença geracional para o lado, por exemplo, dos prestadores de serviço? Tem mais prestadores de serviços jovens do que velhos? E mais, existe alguns silos de prestadores de serviço que são mais comuns? Por exemplo, sei lá, é mais comum jardineiro. A gente tem não sei quantos jardineiros aqui no Get Ninjas. Você pode passar, você tem... Claro. Bom, a nossa categoria principal é a categoria de reformas e reparos. E, tradicionalmente, são profissionais um pouco mais velhos do que o jovem que está entrando no mercado. Então, o jovem, né, ele começa a trabalhar no setor, na construção civil. Quando ele ganha uma certa experiência, ele começa a prestar serviços diretamente para o consumidor final. E daí ele contrata 1, 2 ajudantes para ajudar ele a carregar o peso, a fazer um trabalho, às vezes, um pouco mais pesado. Então, nossos profissionais já são profissionais na casa aí dos seus 30 altos, né? 40 altos anos. E também uma categoria muito relevante nossa é a categoria de diarista, que também tradicionalmente já são mulheres que são um pouco mais velhas. Mas claro que então, desde o começo a gente teve que fazer um aplicativo muito simples, né, para vencer diversas barreiras, né? A barreira educacional, porque uma parte relevante desses profissionais fazem um ótimo trabalho, mas não tiveram acesso à educação formal,
né? Então, é preciso que o aplicativo ele seja numa linguagem acessível, alguns jargões, algumas palavras americanas que a gente usa no nosso dia a dia, como startup, né? E também com o público um pouco mais jovem, a gente precisa ter uma linguagem diferente para esse profissional, né? Precisamos também ter, obviamente, um aplicativo que rode nos celulares mais simples, então que carregue, né? Que não demore para carregar, para conseguir. Então, ocupa um pouco de espaço, então download pequenininho, ocupa pouca memória, gasta pouca banda, né? E que seja uma didática muito grande para esse público, uma parte do público que não estava acostumado a utilizar aplicativos, né? Tanto para o cliente também, né? Muitos dos nossos clientes são de terceira idade, são idosos que precisam, né, de um cuidador, precisam de fazer alguma reforma em sua residência, né? E utilizam a plataforma. Acho que a gente foi, assim, toda a tecnologia, o mercado digital brasileiro foi agraciado pelo crescimento estrondoso do WhatsApp nesses últimos anos. Então, né, o senhor de idade, né, ele comprava o celular para falar com seus filhos, os filhos compravam o celular para falar com ele, ele começava a mexer no WhatsApp, ficava ali restrito primeiro ao aplicativo de mensagens, depois acessava um link para ver uma notícia, né? Ou para compartilhar uma fake news ali. Você acessava ali, infelizmente, mas acessava o aplicativo, mandava uma fake news ali, uma fake news aqui, brincadeiras à parte, mas acontece. E com isso, eles aprendendo a dinâmica com aplicativos. E toda a navegação do GetNinjas foi baseada na navegação do WhatsApp. E sabe, cara, esse cara, ele sabe mexer no WhatsApp. Então, se ele sabe mexer no WhatsApp, ele vai saber mexer no GetNinjas. Claro que são negócios completamente diferentes. Sim. Mas a gente, aonde coloca o elemento na tela, o tipo de gesto para ver. O layout, ele é feito de tal forma de gerar uma familiaridade. E daí o nosso usuário não precisa reaprender tudo. Também temos um processo de onboard, que o aplicativo ensina passo a passo o que fazer para fazer as ações que ele precisa, solicitar o serviço, ou se candidatar para um serviço, editar o perfil. E isso facilita, mas concordo, é uma barreira. Felizmente é uma barreira que ela, ao longo do tempo, ela tende a ser cada vez menor, né? E é um esforço, né, muito grande, né? Acho que um outro ponto interessante, né, que a gente aprendeu alguns anos atrás, a gente recebeu uma mensagem de uma profissional que estava utilizando nosso GetNinjas, mandou um e-mail super agradecendo. E a gente foi entender mais sobre essa profissional. Era a Marcela. A Marcela é deficiente visual. E ela utiliza o GetNinjas para dar aulas de canto popular. E ela utiliza o GetNinjas sozinha. Ela fala com o aplicativo fala com ela. A gente tem uma integração com o VoiceOver da Apple, que a gente fez logo no comecinho, porque é uma boa prática de construção de aplicativos. Você deixar o seu aplicativo acessível. Claro. E anos depois eu fui surpreendido, e hoje tenho outros profissionais também, mas anos depois eu fui surpreendido com a história dela, e é uma profissional excelente. E né, a pessoa que quer participar do mercado de trabalho, tem um talento, existe clientes, existe uma demanda por aprender aquela arte, e ela com o aplicativo consegue ter a sua independência financeira e também, né, uma forma de, né, vamos dizer, de motivação, né, de se sentir útil, não só sentir, ser realmente útil
E acho que isso é muito, muito legal. Quando a tecnologia ela dá acesso, né? Aí você tem também a questão do acesso geográfico, né? Temos profissionais do Get Ninjas que moram em cidadezinhas super pequenas, que não tinha muita opção de empregabilidade, fora talvez trabalhar na padaria, ou trabalhar ali no açougue da cidade, no mercado da cidade, não tinha muito, cidades rurais, pequenas. Né? E esse profissional se cadastra no aplicativo e consegue, né, fazer o trabalho de designer, aprende programação, trabalha como programador, né, tradutor, e consegue morar em qualquer cidade que ele deseje. Também acho que, né, quebrar essa barreira geográfica de empregabilidade também, é muito interessante. Não, isso é sensacional, muda a vida de uma pessoa, né? Imagina, se não fosse o acesso do Get Ninjas, como que essa pessoa que tem essa deficiência visual ia conquistar clientes, né? Ia ser muito difícil. Se não fosse o Get Ninjas, como o profissional de reforma ia buscar novos clientes, ele ficar talvez um pouco restrito à geolocalização que você falou. Uma pessoa, por exemplo, que mora na periferia do Rio de Janeiro, prestando serviço para o mundo inteiro e recebendo por isso, é um efeito multiplicador econômico na periferia. Isso é incrível, né? Porque além dessas diferenças em relação ao que a gente tinha antes, sem esses acessos da tecnologia, né? Por exemplo, o comerciante, não é o caso do Get Ninjas, mas no comércio, o ponto físico do cara muitas vezes determinava se o cara venderia mais ou menos. Né? Ele tem um ponto físico na Paulista. Pô, então o cara vai vender. O cara tá num lugar de São Paulo que passa muita gente. Hoje você vê vendedores, sei lá, de comida, de qualquer coisa, em outras regiões de São Paulo, do Brasil, gerando essa renda que repercute ali no entorno. Isso é sensacional. Exatamente. Eu acho que esses empreendedores, como a gente gosta de chamar, eles teriam um certo sucesso sem as plataformas. Mas as plataformas, elas alavancam, potencializam esse sucesso. Então, né, ele consegue expor seus serviços, expor os seus produtos num público muito maior. Mas também aumenta a competição, né? Porque aí aquele vendedor que estava 100% satisfeito com o seu ponto físico, agora o seu cliente, em vez de estar passando todo dia em frente da loja, também está comprando online de alguém que pode estar morando em uma outra cidade. Então é importante, né? Acho que assim como alavanca negócios, empreendedores, profissionais que estão buscando um diferencial, né? Também instiga quem está acomodado a se mexer. Porque, né, acho que está mais que provado nesses últimos anos que, né, um negócio de sucesso, ele precisa, sim, cuidar do físico, que não vai morrer, vai continuar sempre ter uma relevância, mas também se digitalizar e expor, né, seus produtos e serviços para um público potencialmente maior. Total. Quais são as habilidades que você indicaria, que você enxerga de profissionais que no Get Ninjas têm melhores resultados, né? Eu vou, de novo, fazer um paralelo com o comércio, né? Quando a gente traz o comerciante para o digital, a gente vai falar, bom, você vai ter que tirar uma boa foto, você vai ter que ter um bom anúncio, e o bom anúncio, muitas vezes, não é a descrição do que é um anúncio. Não é, sei lá, vamos pegar o comércio de novo de comida. 2 pães com queijo e hambúrguer. Não, você vai colocar 2 pães caseiros feitos com muito carinho, hambúrguer tal, receita da avó, bababá. Bom,
Exato. Ele tem que ter outras habilidades ali, né? No Get Ninjas, obviamente que cada prestador de serviço vai saber se dá prestação final, mas dentro da plataforma, o que o cara pode fazer assim para performar melhor? Mais uma vez, já me deu a cola da resposta. É importante que tenha um bom cartão de visita. Né? O cliente vai ver se o serviço é bom ou não. Quando ele contratar, realmente, ele precisa ter um bom cartão de visita. Então, começa a ter, né, quando você fala como um anunciante precisa ter uma boa foto do anúncio, o profissional precisa ter uma boa fotodescrição. Então, né, você dá um exemplo simples. Vai entrar em contato com o cliente, o profissional. Você prefere que o profissional entre em contato com você com uma foto na mesa do bar, tomando uma gelada, com a camisa do futebol, ou uma foto que ele está ali abraçando com o filho, com o cachorrinho? Mas o WhatsApp não é pessoal? Pero não muito. É pessoal, mas está usando para o profissional. É importante passar em toda essa interação uma confiança, uma credibilidade. Claro que todo mundo vai no bar. Claro que todo mundo tem seu time de futebol. Mas, alguns ambientes, você, querendo ou não, vamos julgar pela camisa. As pessoas vão julgar. Então você precisa estar melhor posicionado para conseguir aquele cliente. Então, a gente educa o profissional. Fala, olha, coloca uma foto bacana no WhatsApp, que isso aí já caminha. Quando tu vai se apresentar para o cliente, olá, olá, boa noite, gostaria de saber mais informações, por favor, qual o melhor. Então, tem uma fala educada, que é o paralelo a um bom anúncio. Você pode passar a mesma informação escrevendo de qualquer jeito? Pode. Mas quando você escreve de uma maneira mais educada, mais atenciosa, né? Olá, fulano, vi que você tá casando, parabéns, que data maravilhosa. Pô, eu adoraria fazer as fotos do seu casamento. Olha aqui o meu portfólio. Ter um portfólio bacana. Pode ser uma foto. Pode ser uma foto do trabalho dele, um vídeo. Cada profissional tem o jeito de mostrar o portfólio. Olha aqui o portfólio. E no Get Ninjas tem as avaliações dos clientes. Então, olha, essas minhas avaliações, ele manda as avaliações pro cliente, fala, pô, peraí, esse cara aqui foi educado comigo, atencioso, ele quer me servir, ele quer ser contratado por mim. Ele tem, né, o serviço aqui, as fotos, parece de qualidade. Olha, as avaliações são boas. As pessoas que trabalharam com ele gostam do trabalho dele. Aí chega a parte da negociação de preço, que assim como quem oferece serviço, assim como quem vende produto, tem que fazer um estudo da concorrência para saber aonde posicionar o preço. E nem sempre é o mais barato que vende. Né? O cliente está procurando diversos outros atributos, dentre eles o preço. Independente se a sua estratégia é ser o mais barato ou um pouco mais premium, é importante você saber precificar onde está o mercado para ter ali algum parâmetro. Aí tem uma fase do chorinho brasileiro, que o brasileiro chora por preço, né? O brasileiro chora, é cultural, né? E tem que ter ali, então, menos que alguns outros países, tem país ainda que esse choro ainda é maior. Na China ele é maior ainda, né? Lá comprar alguma coisa do mercado. Na Turquia. Em alguns países você compra, né? No shopping você tem ali culturalmente você tem essa dinâmica, mas no Brasil também o choro é a parte cultural no país. E ali o prestador de serviço, o vendedor, ele tem que ter uma política de descontos já estabelecida. Antes do cliente pedir, ele já tem que saber até onde ele pode ir.
E também não pode ir de primeira. Ele fala, olha, tendo que, né, calibrar esse desconto para no final ele ter uma boa margem média. Tem um cliente que vai pagar mais com desconto, outro menos. Aí ele faz a margem média dele. Então ele saber aonde ele pode ir e aí entregar o serviço, que também é muito parecido com entregar um produto. Tem que estar no prazo certo, o frete no prazo certo, ou o serviço ser concluído no prazo combinado, com uma boa qualidade, e no final, independente do que você vende, pedir uma avaliação para esse cliente, um depoimento. Aí pode ser uma avaliação na plataforma, como é no Get Ninjas, e como é nos outros e-commerces, marketplaces, vendas de produto. Ou se não usa essas plataformas, fala, olha, manda um comentário lá no Instagram. Pode ser simples como isso. Né? O comentário, ele pode... Essa avaliação, ele pode ser de diversas formas. Mas é importante, se o cliente foi bem atendido, usar aquele cliente como um ativo para o próximo. Que aí o próximo, ele vai ficar 1% mais fácil de fechar o negócio, porque você já teve o histórico anterior. E vai criando esse histórico. Então, acho que, falei de forma longa, mas é ser educado em todos os detalhes, ser vendedor no bom sentido de colocar um bom empacotamento no que você está oferecendo e no final fazer um bom trabalho, porque não adianta nada fazer tudo isso, armar todo esse circo, faz isso tudo, se no final não faz um bom trabalho, as coisas não crescem, né? Boca a boca não funciona e não evolui. E lá no Get Ninja a gente tem o Academia Ninja, que é uma série tá dentro do nosso aplicativo. Ele é aberto para pagantes do aplicativo e não pagantes, qualquer um ele pode acessar. E é uma série de vídeos que a gente ensina e dá um pouquinho dessas dicas na prática. A gente pega uns cases, mostra exemplos do que fazer, do que não fazer. Então a gente tem mais de 4 milhões de profissionais na nossa base. Já conversamos com centenas de milhares deles, já conversamos com milhares desses profissionais e com clientes. Identificamos ali o que gera mais sucesso, e acredito que isso pode ser, né, transposto também para outros negócios. Nossa, tem 4 milhões na base? 4 milhões. Você sabe que é mais do que a totalidade de motoristas de aplicativo nas plataformas. Só não é maior do que motorista e entregador somados, porque somados, o último dado do Instituto Locomotiva deu 5,5 milhões de cadastrados no Brasil. É um número gigantesco, 4 milhões, parabéns. É muito grande, porque é muita categoria, né? Eu acho que a categoria de entregas talvez seja a maior de serviço, ou uma das maiores. Vai somando ali de personal trainer a professor de skate. Sim. Que foi uma das categorias que cresceu ano passado, por causa da nossa medalha olímpica. Ah, sim, A Raíssa, ela fez um sucesso ali, e a gente consegue ver no gráfico ali, poucas solicitações, né? Acho que skate é esporte popular no Brasil, mas aula de skate não é. E depois que nossa medalha nas Olimpíadas, você vê um pico, talvez aí alguns pais aí apostando no futuro sucesso olímpico dos filhos. É incrível essa sazonalidade também de serviço, né? Na pandemia, reforma também em casa. Muito. As pessoas passando mais tempo em casa. Claro. Aquela torneira que pingava e não arrumava, agora está incomodando. A geladeira abre e fecha 10 vezes por dia. O ar-condicionado liga e desliga. Esses aparelhos domésticos não estão preparados para um uso home office, né? Eles
Total. Os fabricantes construíram esses equipamentos já num determinado período, um determinado tipo de uso. Quando você sobrecarrega esses eletrônicos, a chance deles falharem é maior. Sim. Quando você está na sua casa e agora você precisa fechar um cômodo para construir um escritório, comprar uma mesa para montar um home office, fazer um isolamento acústico, tudo isso, né? O personal trainer agora, para queimar um pouco das calorias que você ganhou no delivery, né? Tudo isso... Que aumentou o delivery. Que aumentou o delivery, né? Isso é bom, né? Aumenta o delivery, aumenta aumenta para personal no Get Ninjas, né? Acho que daí tem uma boa sinergia. E aí isso vai aumentando o uso, né? E tem a sustentabilidade. Teve aulas de skate, aulas de xadrez ano passado também, por conta do seriado da Netflix, o Gambito da Rainha. O Gambito da Rainha, ótimo. Estourou história. Então, é legal que a gente consegue fazer alguns markets pontuais. A gente fica ali de orelha em pé ali e ver que algum de algumas categorias dão um salto, a gente entende o que e talvez eram uns movimentos assim bacanas. E a gente falou bastante aí, assim, dessa parte desses prestadores de serviço, como conquistar cliente. Vamos voltar, então, para o início. Assim. Eu vou contar uma história real de um dos fundadores da Log no começo, como ele fazia para conseguir entregadores na base. Ele ia com um flyer, naqueles bolsões de moto, e entregava na mão do entregador. Tem um aplicativo, se cadastra aí que tem corrida. Cara, como que você conseguiu no começo atrair tantos prestadores de serviço assim no começo? Como é que você abordava esses prestadores? Não é muito diferente do que nossos colegas da Log fizeram. A gente pegava as páginas amarelas, aqueles chalamaços ali, e ligava para os profissionais. Antes disso, né, a gente anunciava o serviço para o cliente. E o cliente entrava na plataforma e falava, preciso de um churrasqueiro em Campinas. Você é atrás, então, primeiro da demanda. Do cliente, da demanda. Aí o cliente pedia um churrasqueiro em Campinas. Aí a gente colocava uma mensagem falando, nosso sistema está procurando seu churrasqueiro, entraremos em contato em 2 horas. Que demais. O nosso sistema era o nosso estagiário. A gente chamava de integração estagiário. O estagiário fazia a integração do sistema, que ele antes o estagiário era eu, né? Depois o negócio cresceu, foi o estagiário. Coitado. Passava a mão no telefone, ligava pro churrasqueiro e falava, cara, e aí? Seu João, tá disponível sábado? Tô, pô, o churrasco qualidade legal, quanto que é, bacana. Seguinte, a gente tem uma plataforma, o quê? Essa plataforma é um site da internet. Seguinte, chama seu filho aqui, a filha, e vou conversar com ele, vamos ajudar. Eu conseguia ali, se cadastra aqui, que a gente te manda o cliente. E a gente trazia o cliente, corria atrás do profissional, trazia o profissional. E era um marketing muito efetivo, porque o cliente saía feliz, porque ele tinha um profissional. Sim. E o profissional saía feliz, porque ele encontrava o cliente. Claro que economicamente não para de pé. Só que isso cria o efeito de rede, o network effect, que é um jargão, para falar que quanto maior, melhor. Os primeiros 10 não se pagavam, os primeiros 100 não se pagavam. Mas aí, o 100º já foi indicado por outro profissional. O cara faz renda, ele indica um amigo do amigo. O cara é churrasqueiro, esposa é diarista, o filho é técnico de informática, o primo é psicólogo. Ele vai indicando, o outro é personal trainer, e vão se indicando. A plataforma gerando sucesso para os profissionais, cada vez entra mais profissionais indicados por outros. E daí a gente evoluiu para o marketing
online, que a gente faz a mesma dinâmica, mas agora é tudo de forma tecnológica, automatizada, né, com Google, Facebook. Então o cliente pede, se identifica que precisa de mais clientes naquela região, faz campanhas de marketing, atrai e vai construindo a base. Mas, assim, acho que no começo de quase todas essas histórias, é que o fundador, né, precisou realmente arregaçar as mangas e trazer esses primeiros usuários, dar uma fantástica qualidade de serviço para os primeiros usuários, né, os primeiros profissionais, ou motoristas, enfim, que viram ali embaixadores da marca. Então, é um período aí de muito... Esse comecinho é um período de muito trabalho, mas é bem divertido. Não, tem que ralar, cara. E é bem semelhante mesmo as histórias. Vou contar a história que eu tenho conhecimento do iFood. O iFood nasceu com o nome Disque Cook, em Jundiaí. Os fundadores se conheceram na faculdade. E aí eles tiveram a brilhante ideia de oferecer delivery para restaurantes que não tinham delivery. Como? Por meio de telemarketing. Então eles pegavam um panfleto, colocavam todos os pratos dos pedidos de quem queria fazer delivery, mas não tinha delivery. Eles divulgavam isso em Jundiaí. Aí a pessoa pegava lá o panfleto, ligava na Disque Cook, e aí então estudantes lá da USP fizeram uma parceria com uma central de telemarketing pequenininha. Aí a central recebia o pedido, falava: você quer um hambúrguer do local tal? Beleza. Ligava para o entregador e falava: entregador, passa lá em tal lugar para entregar no outro ponto. Cara, modelo super tradicional, só que foi o embrião do iFood, né? Depois eles falaram: não dá para escalar um negócio desse. E o custo disso? Quantas pessoas a gente vai ter que ter nessa central de telemarketing para dar guarida a tudo isso? Foi aí que eles lançaram o site, que nem o Get Ninjas. E é bem interessante, porque o começo sempre é muito suor, mas você tá realmente naquilo que você gosta, naquilo que você acredita, tem que seguir, né? Então, eu vejo também outros casos de sucesso de empreendedores, empreendedoras que começaram nessas plataformas digitais realmente ali pequeno e foi evoluindo até ter algo mais parrudo, algo que realmente você viu que foi uma evolução na carreira, né? Então, por exemplo, você começa como entregador, aí daqui a pouco você está abrindo uma empresa logística, daqui a pouco você tem não sei quantas frotas. Então, no final das contas, eu enxergo, independentemente do modelo de negócio, porque cada empresa tem um modelo de negócio, mas que hoje no Brasil, em virtude até das nossas questões sociais e econômicas, essas plataformas são a porta de entrada para a economia. Porque se a pessoa não conseguiu um emprego, um CLT, se a pessoa teve que fechar o negócio físico dela porque estava muito caro manter aquele negócio físico, as tecnologias estão dando essa vazão de entrada para essas pessoas. Eu acho que tem algumas plataformas sim, dão essa vazão de entrada, né? Uma parte do Get Ninjas são pessoas que realmente já trabalham naquela profissão há muitos anos. É o pedreiro que trabalha há 20 anos como pedreiro, fotógrafo, o psicólogo, o professor de inglês, que está aumentando o seu negócio. Né? Então a gente tem uma parte da população que quer ter, né, uma primeira ocupação, e existe uma parte que quer completar a sua renda, então já tem um outro trabalho, é um jornalista que também dá aulas de inglês, então completa a sua renda, e tem uma terceira parte que são profissionais que querem ser o seu próprio empregador. São profissionais freelancers, que estão trabalhando naquela profissão e querem construir o seu negócio, que talvez seja menos quando é um entregador ou motorista, porque talvez seja uma profissão um pouco mais passageira de entrada, mas, né, é muito válido para os fotógrafos, né,
personal trainers e outras profissões que o profissional, ele muitas vezes tem a possibilidade de trabalhar numa academia, numa escola, mas ele prefere ter a flexibilidade e uma renda maior trabalhando como autônomo. Então, acho que as plataformas, acho que elas complementam, independente se é profissional de início de carreira ou não, elas complementam, o mercado de trabalho e dá uma opção, fora da CLT, uma opção diferente para diversas pessoas que estão querendo mudar o seu modo de trabalho. Tem total razão. Tem um indiano que foi até prêmio Nobel de Economia, que escreveu um livro super interessante que é Desenvolvimento como Liberdade, que basicamente ele faz uma distinção entre crescimento econômico e desenvolvimento econômico baseado nas oportunidades. Quanto mais oportunidades as pessoas têm para exercer suas individualidades, mais desenvolvido esse é um dos critérios linkados para desenvolvimento, é o determinado país. E é justamente isso. Quanto mais oportunidades você quiser abrir o seu próprio negócio no físico, você abre no digital, quer ser autônomo, quer trabalhar para alguém, enfim. O importante é ter oportunidade. E Edu, cara, agradeço demais, cara, a sua presença aqui conosco. Eu agradeço o convite, agradeço aí o papo. Bom. Obrigado, conte sempre comigo. E você que está nos assistindo aqui, não deixe de comentar, dar o like, porque a gente também trabalha com dados, então, por favor, a gente vai usar o seu comentário aqui para melhorar cada vez mais o podcast, tá bom? E aí já tá pedindo avaliação, ó. Viu? A dica da avaliação funciona até para os podcasts, né? Ah, total. Tem que avaliar. Gostou do podcast? Avalie para ter mais ouvintes, telespectadores do próximo. A avaliação é o novo QI, é o quem indica. Eu quero que vocês indiquem, mas também pode criticar, que aqui a gente recebe muito bem também para sempre melhorar. Então, muito obrigado, até o próximo episódio. Valeu!